Vou chamar ele, Guilherme Frossá, nosso querido colunista de O Tempo, que comprou uma frota de aviões e está fazendo uma viagem especial lá para o Paraguai, Defensores del Chaco. Como é que chama mesmo? É a caravana dos Frossócios, viu, Dimara? O pessoal que é sócio do meu canal que tá indo junto lá pra Assunção. Né? Isso. Mas eu adorei, achei uma oportunidade fantástica, né? Primeiro de estar com você, né? E segundo de estar nessa final e tudo mais. Parabéns aí, gostei demais. Vi ontem e vi que o pessoal tá empolgado, hein, menino? Você vai levar o quê? 2 aviões que você fretou? Tá. Não, quem sou eu pra fretar avião? Não chegamos lá ainda não. O pessoal vai na raça no balaio mesmo, no busão, viu, Dimara? Mas a gente tentou fazer uma viagem ali de ônibus. Mas é o mais confortável possível. Tem parada no meio do caminho. O pessoal dá pra dormir ali no meio do caminho. Não vai ser direto não, porque direto tem que ter muita coragem. Mas eu não vou, Dimara, porque minha filha vai nascer, né? Eu vou ser pai de recém-nascida, então eu vou ver a distância. Ela tá ali pertinho, tá chegando, hein? Até achei que ia nascer ontem, né? Mas não. Também achei. Tava dando sinais, mas ela tá no túnel de entrada ali já, pronto pra subir, entrar no gramado e iniciar a trajetória dela ali. A qualquer momento pode acontecer, estamos aqui na expectativa. Aqui, meu querido, o Hulk está apenas um gol, né? Dos 500 gols na carreira, né? De chegar a um número que, sem dúvida nenhuma, é marcante. Se você fosse o São Paulo, ele voltaria a ser titular do Galo neste jogo, neste próximo jogo? Você acha que é isso? Ou no contexto todo ele voltaria mesmo a ser titular e pronto, acabou? Eu falei outro dia sobre o Hulk, assim, depois que ele entrou bem lá no jogo do Equador, né, e deu assistência pro gol do Dudu, o Atlético trouxe aquele 1-1 e decidiu a classificação em casa. Eu fiz um comentário sobre o Hulk, assim, que eu mantenho. Acho que o Hulk, se ele tiver no 100% dele, e o 100% dele é aquilo que a gente viu lá em 2021, ele é o melhor jogador do país, na minha opinião. Ele é um cara, assim, desde que né, passou aquele auge dele aqui no Galo, acho que no 100% a gente não viu ainda, apesar dele ter tido grandes temporadas. Mas 100% ele é o melhor do país. 70% ele é o melhor do Galo com o pé nas costas, titular absoluto, vai fazer 30 gols no ano. 30% ele ainda tem que ser titular do time, principalmente considerando que o adversário dele, vamos dizer assim, por uma vaga no time é o Rony, né? Com todo respeito ao atleta, mas são prateleiras diferentes ali de qualidade técnica. O Hulk é pelo menos 20 vezes mais jogador que o Rony. O Hulk só pode ficar no banco se ele tiver muito mal, mas muito, assim. Pô, o Hulk tá no 5% dele, ele tá errando tudo, errando domínio, errando passe, não faz gol, não protege, não sustenta zagueiro. Só que isso aconteceu em dado momento da temporada, assim. Infelizmente, o Hulk passou por um momento realmente muito ruim. Então eu não achei nenhum absurdo em determinados momentos da temporada o Hulk sentar no banco um pouquinho. Agora, nesses últimos jogos ele já voltou a dar sinais de que tá retomando o seu desempenho. Participou lá do lance do gol do Dudu no Equador, fez o gol agora, o gol que sacramentou a classificação do Galo para a semifinal e é um cara muito decisivo. Então, assim, tava ouvindo a análise de você sobre Brasileirão, tô com o Lélio, acho que o Atlético, nesses jogos que vai ter da sequência, Inter fora e depois os jogos em casa, né, Bahia e Fortaleza, pode já sacramentar. Imagina se o Atlético consegue, por exemplo, fazer 7 pontos nesses jogos aí, né? Já iria para uma situação muito confortável e já chegaria à grande decisão de Assunção, provavelmente matematicamente livre do rebaixamento. Para mim, se isso acontecer, o Atlético tem que trabalhar para ter o Hulk 100% na final. O Hulk é o jogador mais decisivo que eu vi jogar com a camisa do Galo. Ter o Hulk bem em campo numa final do Sul-Americana, para mim, é inegociável. Se ele estiver apanhando da bola, tudo bem ele começar no banco. Mas se ele estiver mais ou menos, para mim, ele tem que jogar. Agora, no Brasileiro, até lá, vai do Sampaoli, de fazer essas escolhas. Vou segurar ele aqui, ele vai começar como titular nesse jogo que a marcação deve dar um pouco mais de espaço. Aqui, por ser um jogo mais corrido, eu deixo ele no banco, começa o Rony. Eu, sinceramente, tô com o meu pano prontinho para passar pro Sampaoli, porque tenho gostado, num geral, das escolhas dele. Aqui e ali, acho que ele faz algumas mudanças dentro do jogo que eu não faria igual, que eu falo, pra mim o caminho era outro, mas, obviamente, ele tem muito mais elementos que a gente para tomar essas decisões. Mas, no geral, tô gostando muito do trabalho do Sampaoli e tenho visto uma evolução de desempenho do Atlético. Uma evolução defensiva, inclusive, quem diria que o Atlético seria um time mais seguro defensivamente com o Sampaoli, né? Logo um cara que joga pra frente, igual um doido, sempre teve essa fama, né? Hoje o Galo é um time bem mais equilibrado
e ofensivamente também, que pese a má temporada do Atlético individualmente falando, os atacantes estão fazendo poucos gols, né? Os jogadores estão desequilibrando menos no famoso último terço, mas tem melhorado. O jogo contra o Del Valle, especialmente o primeiro tempo, para mim, foi um jogo com a cara de um time do Sampaoli, assim, um time protagonista que sabia o que queria e que jogou para ganhar e ganhar bem o jogo e foi muito merecedor da vitória, perdão. Então, meu pano tá pronto para passar pro Sampaoli. O que ele quiser fazer em relação ao Hulk e em relação ao time até o dia 22 de novembro, eu tô prontinho para falar que ele tá certo. Vou dar esse voto de confiança, porque para mim o trabalho dele é muito bom. A pessoa feliz que chegou na final. Ô, Lélio, você viu aí os números do Hulk? Coloca a arte de novo pra gente dar uma olhada. Aliás, lindíssima do nosso pessoal de artes. Tá aí, Colombo. Os números da carreira do Hulk de Mara, o super-herói alvinegro, totais 499 gols em 970 jogos, um golzinho para chegar na marca de 500 gols, mas não são gols oficiais de Mara, porque esse, se a gente considerar, cai um pouquinho, 449 em 906 jogos, ou seja, o Hulk tem nessa contagem em alguns jogos amistosos que não valeram em caráter de competição, o que não reduz em nada de Mara, em nada, o tamanho desse cara não só na história do Atlético, como também na do Porto, como também na China, na idolatria que teve na Rússia, inclusive. Aos 39 anos, o Hulk está muito perto de fazer o gol de número 500 na carreira de Mara. Merecidíssimo, né, Lely? Quando a gente fala assim, não contaram os amistosos. Judiação, né? Porque perde um contexto. Pô, o cara tava lá e marcou, gente, né? Na super fase dele. Mas é, sem dúvida nenhuma, em atividade o diferenciado, né? Ah, claro. Bom, ele mudou a minha opinião. Quando ele jogava no Porto, foi, né, convocado para a seleção brasileira e tudo mais, eu já cansei de criticar o Hulk. Mas para o futebol brasileiro aqui, para mim, ele me surpreendeu. Muito. Embora quando até tenha sido divulgada a contratação dele, eu falei, ele vai deitar aqui no futebol brasileiro. Que é muito forte fisicamente e tudo mais, né? Muito. Tem um chute potente e tal. E já o primeiro ano dele foi, assim, espetacular mesmo, ele tendo o início de muita dificuldade. Sim. Inclusive de relacionamento com o técnico Cuca. Mas tá aí, a um gol do seu gol de número 500 e que pode ser marcado lá em Porto Alegre e contra um adversário histórico do Atlético, que é o Internacional, porque o jogo, para mim, domingo é clássico lá em Porto Alegre. De tanta rivalidade, né? Muita rivalidade. 70, 80, você tá doido, né? Semifinal, duas semifinais de Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil, quartas de final de Copa Libertadores. O Atlético e Inter sempre tiveram grandes confrontos aí, e domingo não vai ser diferente. E grandes times, você abra esses números do Hulk, a idade do Hulk, a forma como ele conduz a sua carreira, né, após o jogo mesmo, né, o Colombo, ele falou, né, tô trabalhando para tentar voltar a ser o Hulk. Gente, um cara do tamanho dele, né, quando admite humildemente, eu não estou bem, eu estou trabalhando para melhorar. É incrível, né, Dani? Poucos fariam isso, né? O Hulk tem a noção do que ele pode render, né? Sim. Ele já rendeu isso aí no Atlético, inclusive, nos últimos 3 anos anteriores aí. Jogou muito, fez a diferença. E esse ano a temporada dele não é boa, natural, faz parte. Eu não vejo nenhum drama nisso também. Muita gente criticou de uma forma, para mim, muito injusta, né? A gente já falei isso aqui, a gente trata muito mal os ídolos no Brasil, né? O cara é ídolo. Quando o cara vai mal, joga pedra nele. Não é assim que funciona, né? Então eu acho que o Hulk tem que ser preservado. E como é que o futebol é engraçado, né? Tem uns caras que às vezes os clubes contratam com uma expectativa lá nas alturas. E não dá em nada. Já aconteceu, cansou. Não que o Hulk, a expectativa não fosse alta. Claro, jogador internacional, seleção brasileira, Copa do Mundo e tudo. Mas o Hulk chega no Brasil meio que, o pessoal meio, e aí, esse cara aí, jogou lá no Porto, jogou na Rússia e tal. É seleção brasileira. Seleção brasileira, não sei, mas não jogou no Brasil, né? Como é que vai ser aqui e tal? E ele encarnou a camisa do Atlético de uma forma tal e, pra mim, se tornou o maior jogador da história do Atlético. Só isso.
Ô, Frossá, queria te agradecer, viu, meu querido? E que papai, né, logo, logo aconteça, tudo de bom, que seja uma hora muito linda para você viver, tá? Que tenha tudo de melhor, de muito amoroso, de muito cuidadoso. É uma das melhores coisas que a gente tem na vida, são os filhotinhos. É isso. Obrigado, Dimar. Beijo pra você, pra todo mundo aqui da equipe de O Tempo Esportes, pro Colombo, pro Seabra, pro Lélio, pra toda a nossa audiência. É isso, estamos na expectativa aqui e só dando o meu pitaco aqui em relação ao que vocês falaram mais cedo, eu acho que a classificação, pela forma que foi, pode gerar impacto no brasileiro, sim. Não por uma questão de postura, porque tô com o Seabra, assim, a postura é uma numa semifinal e a outra num jogo que vale 3 pontos, por mais que o Galo precise muito de cada um desses 3 pontos, né? Mas eu acho que a confiança muda, acho que as coisas passam a fluir mais ao natural, assim. A finalização do Bernard no gol que ele fez, no golaço que ele fez, o segundo do Galo contra o Del Valle na Arena, pra mim exemplifica bem essa questão da confiança. O Bernard, 6 meses atrás, não daria aquela cavadinha. Ele ia tentar fazer o simples e provavelmente pararia no goleiro, né? Então, quando o time tá bem, tá ganhando, tá classificado pra uma final, moral aumenta e os caras tentam, às vezes, o mais difícil que eles têm condição de fazer e com isso fazem gols, bonitas jogadas. Então, pra mim, o Galo vai ter uma melhora de desempenho daqui pra frente também no Campeonato Brasileiro. Tomara que, como disse o Lélio, o Galo consiga os pontos que precisa pra se livrar matematicamente do rebaixamento quanto antes pra focar na grande final. Beijo pra vocês, nos vemos em breve, até a próxima. Colombo quer falar com você. Nossa, fale, Colombo. Outro grande abraço pra você. Por favor, você diga. que sempre tem muita informação, eu queria uma simples de você, Frossá. Meu Ao vivo. Deus. O macacãozinho preto e branco já tá reservado? Cara, lá em casa é o seguinte, ela tem algumas opções, viu, Colombo? Pra eu não ser impositivo demais, ela tem 4, se eu não tô enganado, opções. Meu Deus. A branca, a preta, a preto e branca e uma rosa com o escudinho do Galo. O que ela achar melhor, fica à vontade. Muito Boa, bom. Frossá, isso aí. Parabéns, meu querido. Manda notícia, hein? A gente quer noticiar aqui que Pode deixar. ela chegou, tá bom? Combinado, deixa comigo, o mascotinho tá chegando. Obrigado, gente, beijo pra vocês. Falou, beijo, tchau.